Olá a todos que acompanham a TV Unital pelo YouTube. Estamos nos aproximando das eleições gerais brasileiras de 2022. Temos neste ano 148,3 milhões de brasileiros aptos a votar no dia 2 de outubro. No Colégio Eleitoral de São Paulo, maior colégio do país, o universo é de 32,6 milhões de pessoas. Ex-professor da Universidade de Taubaté, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, Paulo Sérgio Brant de Carvalho Galícia, tem pela frente o desafio de conduzir esse processo. Contamos hoje com a presença virtual do desembargador para conversar um pouco conosco a respeito de eleições, combate à desinformação e ações de cidadania. Paulo Galícia assumiu a presidência do TRE São Paulo em 21 de janeiro de 2022. É natural de São Paulo, graduado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e pós-graduado em Direito Processual Civil pela Unital, com mestrado em Direito das Relações Sociais pela PUC São Paulo. Ingressou na magistratura em 1985, com passagens pelo Vale do Paraíba e pela Unital, onde lecionou por 25 anos. Doutor Paulo Galícia, obrigado por encontrar um tempo em sua agenda para conversar conosco. Muito obrigado. É um prazer conversar com vocês. Estarei sempre à disposição, desde que possível. Eu gostaria de estar aí pessoalmente, mas nesse momento é impossível. Para nos auxiliar na condução dessa entrevista, contamos com a presença do professor especialista Daniel Gomes de Freitas, graduado em Direito, Ciências Contábeis e Administração pela Unital. O professor Daniel também é pós-graduado em Direito Processual Civil pela Universidade. É coordenador das atividades acadêmicas, científicas e culturais do Departamento de Ciências Jurídicas da Unital e atua como professor universitário desde 1998. Obrigado pela sua presença e apoio, professor Daniel. Eu agradeço essa honrosa participação, Marcelo, a TV Unital, e de ter a oportunidade de encontrar o professor Galícia, conhecido e amigo já antigo. Estou muito honrado, desembargador Galícia, por estar contigo, ainda que virtualmente. A honra é minha, professor Daniel, grande professor. Começamos, então, a nossa conversa a respeito de eleições. Doutor Paulo, em janeiro de 2022, durante a primeira sessão plenária do ano, o senhor destacou em seu discurso a palavra confiança. Confiança na justiça eleitoral, confiança no corpo de servidores, confiança no processo eleitoral, confiança nas urnas eletrônicas e confiança no sucesso das próximas eleições. O senhor continua confiante hoje, diante desse cenário de acirramento e polarização que já foi colocado, inclusive, pelo senhor na sessão solene de fevereiro? Sim, Marcelo, eu continuo com confiança no meu corpo de funcionários, no eleitorado aqui do estado de São Paulo. Nós tivemos recentemente eleições municipais que ocorreram com tranquilidade, aí mesmo em Taubaté, e o nosso sistema funciona há muitos anos, tem sido informatizado e não pode ser abalado por questões que fogem aí ao nosso cotidiano. Esse é um fenômeno que não é só aqui do Brasil. Eu estive recentemente na Colômbia, lá também tivemos muito boatos antes das eleições, e a eleição transcorreu normalmente no último domingo. A gente aproveita, desembargador, para quando o senhor comenta aí a respeito de boatos, a gente fala de desinformação e fake news, São elementos de instabilidade, não só aqui no Brasil, como também no mundo inteiro. Somente nesse ano, a Justiça Eleitoral publicou na aba Fato ou Boato 17 postagens desmentindo publicações. Em 90 anos de justiça eleitoral brasileira, o senhor considera que esse é um dos momentos mais desafiadores? Sim, é um momento desafiador, porque em outras eleições o próprio sistema não era questionado. A questão ficava mais na polarização entre os candidatos. Eu até acho que esse número de desmentidos que foi relacionado por você agora, de 17 casos, é pequeno diante dos boatos que nós estamos vendo por aí. É realmente
um processo que alcança inúmeros países, inúmeras situações. Vimos isso na Itália, temos até um livro que chama Engenheiros do Caos, que explica muito bem como isso aconteceu no processo italiano. Nós temos que enfrentar com o combate à desinformação, principalmente com a informação fidedigna. Professor Daniel. Professor Galizia, eu gostaria de aproveitar duas colocações feitas na resposta anterior e nessa. Nós vivemos uma polarização que, naturalmente, ocorre nas disputas eleitorais, mas entre partidos, entre candidatos, etc. O senhor acabou de estar na Colômbia, acompanhando as eleições lá, que também estão polarizadas, um candidato de extrema esquerda, outro de extrema direita, etc. Mas o Brasil trouxe um fenômeno novo recentemente, que é uma polarização de parte da sociedade contra a instituição Justiça Eleitoral. Isso, a meu sentir, está fora do contexto histórico das polarizações. O que o senhor pode acrescentar, esclarecer para a gente a respeito? Daniel, eu creio que essa questão envolve as instituições em geral. Nós vimos agora, na questão da vacinação, o quanto que a ciência foi combatida, quanto que ela foi questionada, né? E em outros lugares também há questionamento à instituição. O processo eleitoral nos Estados Unidos também foi questionado. E olha que não é eletrônico, parte é eletrônica e parte é eleição usando cédulas de papel, inclusive eleição pelo correio. E isso também foi questionado. Então, é uma novidade para nós, mas ela não é exclusiva do Brasil. Inclusive, o senhor fala aqui que uma saída, né, ou a saída, é a união das instituições, né? Judiciário, Procuradoria, Universidade, Imprensa, OAB, né? Todos formando uma sólida frente de combate à desinformação. E a partir desse momento, como é que o senhor avalia o papel da Universidade de Taubaté, por exemplo, como uma das instituições de ensino superior do Brasil, nessa composição dessa grande frente na luta contra a desinformação? Eu acho que a Unital, que é uma universidade de grande prestígio, não só no Vale do Paraíba, no estado de São Paulo, até no Brasil, ela pode participar desse processo na medida em que ela também é uma instituição respeitada e que também pode sofrer ataques no futuro. Então é importante que nós nos unamos em força, né? Ou melhor, em torno da verdade, porque essas acusações contra as instituições, elas têm, na verdade, uma razão que está oculta, que a gente não consegue detectar com certeza. E se nós estivermos do lado da verdade, do lado da ciência, do lado do conhecimento do passado, da justiça eleitoral, que tem funcionado há 90 anos com eficiência, eu acho que isso ajuda a pessoa que tiver um discernimento entender que não é por acaso que as instituições estão a favor do nosso processo eleitoral. Professor Daniel, sob o ponto de vista das instituições, como é que o senhor avalia essa questão? Sim, corroborando com o que diz o desembargador Galizia, eu acho que as instituições têm o papel de fortalecimento do conhecimento daquilo que é possível para convencimento da sociedade em geral de trabalhar sempre a verdade, a ciência, como ele disse, a certeza de um resultado limpo e se distanciar de grupos ou de situações que vivem com um propósito diverso desse, que é o propósito de criar instabilidade. Sempre existirão, o desembargador colocou muito bem, nós vimos isso na maior democracia do mundo, que foi os Estados Unidos, o ano passado. Então, unirmos-nos para construir o processo de convencimento da sociedade, eu acho que é de fundamental importância. O senhor, e assim como o desembargador, falam da ciência como o grande vetor de difusão do conhecimento, né, de demonstração da eficácia e da eficiência dos métodos colocados à prova nas eleições, né?
Nós, por exemplo, na Universidade de Taubaté, a universidade já participou em 3 ocasiões de testes públicos de segurança do sistema eletrônico de votação. Tivemos agora recentemente, no dia 30 de maio, a entrega do relatório à Justiça Eleitoral, demonstrando que, mais uma vez, o sistema é absolutamente confiável. Aí eu pergunto para o desembargador Paulo Galizia, será que depois desse relatório, doutor Paulo, essa questão está pacificada ou a gente ainda vai ouvir coisas a respeito de urnas eleitorais até as eleições? Essa vai ser uma luta. Ao meu ver, a questão já está superada desde o momento em que o Congresso rejeitou aquela emenda constitucional no sentido de retornar ao sistema do voto impresso. Esse teste público de segurança é muito importante. Dele participaram inúmeras instituições, Ministério Público Federal, Tribunal de Contas da União, Polícia Federal, Sociedade Brasileira de Computação e vários representantes da comunidade acadêmica. Esse ano não houve a participação da Unital, por questões de número limitado de pessoas, mas todas essas instituições não iam se colocar a risco o seu prestígio se não tivessem certeza da eficácia do nosso processo eleitoral. Houve algumas recomendações, especialmente no sentido de fazer uma melhor divulgação dos boletins de urna, porque às vezes a população desconhece que a urna eletrônica ela se autoapura. Eu tiro a apuração de uma urna logo em seguida a votação, sem nenhuma participação de ninguém, de nenhum computador, de nada. E isso o eleitor tem acesso após a eleição. Então, eu acho que a luta continua porque tem gente que não quer acreditar nisso, e não vai acreditar nisso, porque isso é uma forma de argumentação contra as instituições em geral. Inclusive, para o nosso eleitorado mais jovem, o que me remete aí a essa outra pergunta. Tivemos um outro desafio enfrentado pela Justiça Eleitoral, que foi estimular a adesão do jovem eleitorado. Como o senhor avalia o alistamento de 400 mil jovens eleitores paulistas para esse pleito de 2022? Nós tivemos aí uma adesão considerada boa desse segmento jovem do eleitorado? Sim, nós tivemos. Essa campanha foi necessária porque nós viemos de um período pós-pandemia em que, naturalmente, houve um desinteresse pelo sistema eleitoral. Além disso, há uma crise de representatividade que não é só também do Brasil. Mas esses jovens, entre 16 e 18 anos, eles precisam estar representados. E, para isso, eles têm que se alistar. Por isso, nós fizemos essa campanha, na verdade, uma campanha comandada pelo TSE. Aqui no âmbito do Estado de São Paulo, fizemos um convênio com a Secretaria da Educação, que disponibilizou os laboratórios de informática das escolas para os alunos. Tivemos a ajuda da imprensa, das instituições, como eu disse anteriormente, da OAB, da academia, e conseguimos 400 mil novos alistamentos, que eu acho muito importante para o Estado de São Paulo, e representou 1/5 dos novos alistados do Brasil inteiro. E nossa campanha também se volta para a outra ponta do voto facultativo, que são dos maiores de 70 anos. Eles também, se puderem, devem participar do sistema eleitoral, uma vez que eles estarão sujeitos ao futuro governo, né? E eu ressalto ainda, por fim, se eu tiver um pouquinho de tempo, a importância dessa eleição abranger não só a eleição presidencial, mas especialmente a eleição de deputados estaduais, de deputados federais, senadores, governadores. Isso não pode ficar fora da ótica do eleitor, que estará mais sujeito ainda a esse tipo de governo mais próximo a nós. Esse processo, desembargador, de formação de um eleitor consciente, me parece que poderá ser mais frutífero entre esses novos eleitores que estão chegando, embora o número deles seja proporcionalmente pequeno. Mas como estimular um olhar crítico, como conseguir despertar essa responsabilidade individual em cada cidadão que vai à urna
para depositar ali a sua confiança através do voto. Quais são, além dos meios que a Justiça Eleitoral já utiliza, o que o senhor poderia sugerir para a sociedade, especialmente a taubatiana que está lhe assistindo ou vai lhe assistir? Sim. Aí, professor Daniel, eu acho que entra justamente o papel das universidades, né, das escolas em geral, do ensino médio, e da imprensa oficial. Eu acho que nós precisamos acreditar na imprensa tradicional, porque quando alguém publica alguma notícia no meio de comunicação sério e tradicional, certamente essa notícia passa por um filtro. É diferente do que alguém coloque aquilo que passa na sua cabeça numa rede social. Então, existem meios para que o eleitor se informe e possa participar de uma forma melhor para buscar a sua representatividade. Eu acho que, de novo, eu apoio a ciência, eu apoio a universidade e apoio a imprensa tradicional livre para a informação do eleitor. Desembargador, eu queria lembrar agora um pouco da sua trajetória aqui por Taubaté, pela universidade, como professor responsável por formar aí muitos operadores do direito, né? O senhor, né, atuou por aqui aí em torno de 25 anos e fez a conclusão em 2005 da especialização em Direito Processual Civil aqui na universidade. O senhor tem boas lembranças dessa época? De que maneira que a universidade ela contribuiu na construção da sua carreira profissional? O que o senhor lembra para nós aí a respeito desses tempos? Eu lembro de muita coisa boa, sobretudo no período em que eu judicava, aí, né, isso aconteceu de 90 a 99, na época que o diretor era o professor William Beni, e conheci, o nosso corpo docente era e ainda é muito qualificado. E, para você ter uma ideia, eu fiquei 9 anos e pouco juiz em Taubaté, mas fiquei 25 anos professor da Unital. Isso mostra meu amor à Unital. Eu só pude me desligar quando os compromissos aqui de São Paulo tornaram quase impossível a continuidade das minhas aulas aí na Unital. Então, eu guardo muito carinho. Hoje eu vejo muitos ex-alunos meus fazendo sustentações orais nos campos em que eu atuo, que é na Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça e aqui na Justiça Eleitoral. Na última sessão mesmo, um ex-aluno nosso fez uma sustentação oral. Eu fico muito contente em poder contribuir um pouco com o aprendizado desses alunos, mas recebi muito aprendizado dos próprios alunos e dos demais professores desta instituição que eu admiro, que é a Unital. O professor Daniel lembra de algum episódio em conjunto aí com o doutor Galizia? O senhor tem alguma história? Nós fomos contemporâneos. Na época que o professor Galizia dava aula de processo civil, eu não fui aluno dele, eu já estava concluindo o meu curso, mas depois retornei como professor e aí fomos companheiros na sala dos professores, nos tornamos amigos. Eu tenho boas lembranças, espetaculares lembranças, do tempo que ele foi juiz em Taubaté. Eu me lembro de a primeira sentença de procedência que eu tive como advogado recém-formado veio das mãos do professor Galizia. Talvez eu nunca tenha dito isso a ele, mas fomos bons amigos de sala dos professores. Depois fizemos a pós-graduação juntos de processo civil com o professor Bedac. Enfim, são lembranças maravilhosas que nos fazem ter laços até hoje, e eu sou honrado por isso. Sim, com certeza. Chegamos até a tomar alguma cervejinha junto, né, Daniel? Eu ia manter isso reservado, mas fica à vontade. Faz Da parte, com certeza. congregação acadêmica. E aproveitando, doutor Paulo Galizia, esse momento de lembranças aí da passagem pelos bancos universitários, nós teremos agora aí no final do primeiro semestre o vestibular aqui para a universidade. Teremos aí candidatos testando suas capacidades em diversas áreas, entre elas a área do direito. Na sua ótica, na sua opinião, enquanto educador, enquanto professor e mesmo profissional muito bem sucedido no direito, quais as dicas, orientações que o senhor tem a oferecer para esses jovens candidatos, essas pessoas? Bom, acho que a primeira orientação
É estudar, estudar e estudar. Mas esse aluno deve estar estimulado a fazer o curso de direito, porque ao longo desse período que eu estou convivendo com a ciência do direito, eu vejo novas frentes surgindo, né? A frente do direito digital, do próprio direito eleitoral, que quando eu iniciei minha faculdade nem se falava nesse ramo do direito, e tantos outros, tecnologia, tem direitos relacionados aos animais. E depois da Constituição de 88, houve uma mudança muito grande no campo de atuação do advogado. Então, primeiro ele precisa estudar para passar no vestibular, e depois ele terá um horizonte à sua frente quase inesgotável. Então, eu acho que o campo do direito ainda é um campo a ser explorado. Perfeito. E agora, desembargador, aproveitando aí esse momento final do nosso bate-papo, gostaria que o senhor apresentasse aí suas considerações finais em relação a esse grande desafio, né, que vamos viver aí, vamos estabelecer para a nossa cidadania em outubro. O que o senhor pode fazer aí para o nosso encerramento do bate-papo de hoje? Olha, em primeiro lugar, Marcelo e Daniel, eu gostaria de agradecer muito a oportunidade de ter esse bate-papo com vocês, muito agradável, embora tenha sido curto. Acho que nós estamos passando um momento difícil, mas não devemos nos abalar. Devemos continuar cumprindo o nosso dever, como sempre fizemos. Eu faço um alerta aos eleitores para que reflitam, para que verifiquem que o nosso sistema funciona, usar o passado aí de Taubaté, verificar a alternância do poder que aconteceu aí, e verificar que esses prefeitos anteriores nem sempre estavam vinculados ao poder central, o que mostra que não há nenhum tipo de manipulação do resultado das eleições. Fechar os olhos, pensar bem e escolher conscientemente o seu candidato em todos os casos, e com certeza os votos depositados serão os votos computados e levarão aos eleitos pela população, que são os nossos eleitores. Muito obrigado. Professor Daniel, suas considerações? Eu também quero deixar aqui meu abraço à TV Unital, confessar minha satisfação de rever o professor Galizia e desse momento importante com um conteúdo de linguagem fácil para que toda a nossa população, não só a local, mas a regional e tantas outras, possam tomar consciência de que o nosso momento é especial, mas nós saberemos passar por ele com os resultados seguros que sempre tivemos. Muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado, professor Galizia. Eu agradeço. O exercício da cidadania é o que nos levará adiante, é o que nos sustenta enquanto país, enquanto nação. Doutor Galizia, muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade. Agradecemos a sua participação, ao professor Daniel também pela disponibilidade em estar aqui conosco. Sigam-nos, acompanhem-nos e aguardem novidades que em breve surgirão aqui na TV Unital.